Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula de geografia do oitavo ano, comigo, professora Ana Isabel, e com a intérprete Silândia. E hoje nós vamos falar sobre população e distribuição pelo território. Então, para começar, eu trouxe aí para vocês esse mapa da dispersão espacial do homem moderno, o Homo sapiens, entre 160 mil há 1000 anos atrás, né? E aí a gente tem uma discussão, né, dos pesquisadores sobre o surgimento da população no nosso planeta. E aí a gente sabe que o chamado Homo sapiens, né, o homem moderno e os seus ancestrais, eles se espalharam pelos continentes mais ou menos a partir de 190 mil ou 160 mil anos atrás. E aí se inicia a dispersão humana pela Terra, certo? E eles se deslocavam em busca de sobrevivência, né? Em busca de alimentos, de se manter, né? Por diferentes causas, para buscar até melhores condições de vida. E aí, nesse mapa aqui, a gente vê, né, as rotas de dispersão e aqui a gente tem os sítios, né, os sítios pré-históricos. E se vocês perceberem direitinho, os sítios pré-históricos mais antigos, eles estão na África. Então, isso nos mostra, né, que os nossos ancestrais, né, os ancestrais do Homo sapiens e os seus ancestrais, eles saíram da África em direção aos outros continentes. E aí a gente vê aqui, né, a chegada deles no Sudeste Asiático, aqui na Oceania, e mais para frente, né, bem depois, eles vêm aqui para o continente americano. E aí esses fluxos, né, dos povos ancestrais, eles diminuem a partir do conhecimento da agricultura, né? Os povos eles começam a se fixar à margem dos rios, né? Há provas que eles começam a se fixar na margem do Rio Nilo, né? No Oriente Médio. E aí é através dessas técnicas, né, de conhecimentos da agricultura, eles vão se fixando em um local e se tornando sedentários, né? Eles deixam de ser povos nômades e vão se tornar povos sedentários, né? Fixos em um local. E aí eu trouxe para vocês aqui a população por continente, né, e os 10 países mais populosos de 2017. É para vocês verem como foi, né, que depois dessa migração, né, dos nossos ancestrais, como é que a população ela está distribuída mais recentemente. Primeiro a gente tem aqui a Ásia, né, com o continente mais populoso, né, com 4,5 bilhões de habitantes, e né, aí se destaca aqui a China e a Índia, né, com os países com maior contingente de população. A gente tem a África, né, com 1,256 bilhões de habitantes. Depois a gente tem a América, né, Europa e Oceania. E aí a gente vê aqui o Brasil, tá, como o quinto país mais populoso. É China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e depois o Brasil como o quinto mais populoso. E como essa população ela está distribuída, né? A gente vai ver uma grande concentração da população aqui, de população no sul da Ásia, né? Também vem uma concentração muito grande, né? Uma densidade demográfica que a quantidade de população por área é bem alta na Europa, como os países europeus eles são muito pequenos, então essa densidade demográfica vai ser bem alta, né? E a gente vê aqui na América a concentração de população nas áreas litorâneas, tanto aqui na América do Sul como na América do Norte, tá? E na África da mesma forma, tá? A gente vai ver que nas regiões onde tem mais frio, né, as regiões mais a norte e mais a sul, elas são menos povoadas, e nas regiões de deserto também, né, vai ter uma menor quantidade de população, como também nas regiões mais montanhosas. E os fatores que vão influenciar num povoamento, eles podem ser de ordem material, né, em busca de melhores condições de vida, ou de ordem social e cultural, como a partir dos conflitos, né, dos conflitos sociais, de natureza religiosa ou política.
tá? Então, esses dois fatores são fatores que contribuem para o deslocamento populacional. A gente viu, né, lá no início, que os nossos ancestrais, quando eles se fixam, eles se tornam sedentários, eles vão se tornar sedentários por conta dos rios, né, próximo aos rios, onde favorece a agricultura, né? Então, os rios, eles vão favorecer a concentração de população nas suas margens, tá? Porque além da agricultura, né, como eles se viam mais antigamente, digamos assim, eles também servem como alimento por conta dos peixes, né, também serve para navegação, né, para entrada e saída de, para o comércio, né, de comércio de mercadorias. E da mesma forma que os rios, eles facilitam, né, a fixação da população, fatores, como eu já falei, né, no slide anterior, como os desertos, as montanhas, elas vão ao fato do local ter uma grande atividade sísmica, elas vão dificultar a fixação da população neste local. E aí, locais onde a gente vai ter uma economia mais desenvolvida, né, por oferecer mais oportunidades de empregos, mais geração de riquezas, esses locais eles vão ter, né, vão ser um fator de ordem material que vai influenciar o povoamento, né? As pessoas vão tender a ir para essas localidades, geralmente em busca de melhores condições. E aí, eu trouxe para mostrar a vocês as grandes dispersões humanas, né, durante os séculos. Então, primeiro a gente vê aí do século XV ao século XVIII, né, onde a gente teve as migrações voluntárias, que elas se iniciam, né, com as navegações marítimas, em que os europeus, espanhóis, ingleses, holandeses, eles saem das suas terras, né, saem aqui da Europa e vão buscar novos territórios. Então, eles saem de maneira voluntária em busca de novos territórios. Territórios esses, né, onde eles iam estabelecer seus comércios, né, iam explorar e assim levar para o país de origem a matéria explorada para se comercializar. Depois a gente tem, né, um pouco mais para frente, as migrações forçadas, né? Em que milhões de negros africanos eles foram forçados a se deslocar da África para a América para servir como mão de obra, né? Constituindo assim uma mão de obra forçada e a maior, né? A maior migração forçada que ocorreu ao longo desses séculos. Então, vocês veem a diferença, né? Dessas migrações voluntárias e dessas migrações forçadas, onde a gente teve mais de 10 milhões de negros, né, que foram obrigados a ser trazidos para as Américas. E aí, no século XIX e XX, a gente pode dividir em três momentos esses deslocamentos populacionais, né? O primeiro, que foi durante o século XIX e aproximadamente a primeira metade do século XX, quando milhões de europeus migraram para os países do continente americano. A principal causa dessas migrações foi a busca por parte dos imigrantes por melhores condições de vida, que é um fator de ordem material ou econômica. Nesse mesmo período, ocorreram também fluxos emigratórios do continente europeu para a Austrália, Nova Zelândia, em busca de terras de boa qualidade para se trabalhar a agricultura e também de boas pastagens para a criação de gado e pela descoberta do ouro. O segundo período ele se inicia com a Primeira Guerra Mundial e se estende até a Segunda Guerra Mundial, e vai se prolongar, né, até os anos 60. Isso acontece, esses fluxos migratórios eles vão acontecer, né, pelo fato das guerras, né, das guerras, as pessoas, elas, nos países onde houveram a guerra, as pessoas elas saem em busca de melhores condições, né, também mais para frente, né, pós-guerra. Como eu ia dizendo, essa segunda, né, segundo momento, né, ele acontece com as guerras,
né? E também com a implantação dos governos ditatoriais, né? Que perseguiu as pessoas que eram contrárias a esses regimes, né? E causaram um movimento populacional onde as pessoas elas tiveram que sair, né, do seu lugar em busca de refúgio em outros países. E o terceiro período, né, que se iniciou nos anos 60 e 70 e prolonga-se até os dias atuais. Nesse período, os grandes avanços científicos e tecnológicos que unificaram o mundo, permitindo informação em tempo real, somados à rapidez dos meios de transporte, contribuíram para que os movimentos migratórios se acentuassem. Então, graças aos avanços, né, tecnológicos, né, dos transportes principalmente, o fato das pessoas elas conseguirem se deslocar de uma maneira mais rápida fez com que se houvessem, né, a partir da década de 60 até os dias atuais, esses deslocamentos populacionais. E a partir de agora, a gente vai ver a distribuição da população em cada continente. Nessa aula, a gente vai ver sobre a distribuição da população na América. Vocês veem aqui, né, o continente americano, distribuição da população. A gente vai ver, né, uns vazios demográficos que vai ter mais aqui na região mais a norte, né, devido ao frio, né, as características naturais e a gente vai ter na América, né, duas diferentes formas de ocupação. A ocupação da América Ibérica, onde a gente vai ter a concentração das pessoas, né, inicialmente mais próximo ao Oceano Atlântico, devido à maior facilidade de acesso e de comunicação com as metrópoles europeias, né? E esse padrão de ocupação, ele foi marcante na formação do território brasileiro, né? Onde as primeiras vilas, elas vão se desenvolver ao longo da faixa litorânea, né, em todo o litoral, e antes da chegada dos portugueses, essas áreas já eram povoadas pelos povos nativos, né? Principalmente os índios. E depois da chegada do colonizador, né, vai ter um povoamento para o interior a partir de rotas estabelecidas da criação de gado que começaram a ocorrer, né, a partir do século 16 e depois veio os bandeirantes e consequentemente foi se intensificando com a exploração do ouro, das pedras preciosas nos estados de Minas Gerais, de Goiás, de Mato Grosso. E aí essas atividades, né, elas contribuíram para a intensificação do processo de ocupação, né, do território aqui brasileiro, né, e assim a formação das cidades. E a gente tem a ocupação da América Inglesa, né? Nos Estados Unidos, que foi a área de colonização mais antiga e também se desenvolveu junto ao Oceano Atlântico e se estendendo, né, na etapa inicial de industrialização do país até as regiões de Grandes Lagos, e assim constituindo-se como uma extensa reserva de matérias-primas essenciais para a atividade industrial. E aí a gente vai ter, né, dessa ocupação inglesa, um avanço mais forte da industrialização e com isso as indústrias adentrando ao território, né, dos Estados Unidos, constituindo-se grandes cidades, né, grandes metrópoles, até também a gente vai ver o Canadá, né, com uma população fortemente concentrada na área dali do Vale de São Lourenço, que é onde a gente teve lá, né, no caso, a entrada dos primeiros colonizadores, né, e junto às regiões do Ontário, na fronteira com os Estados Unidos. Então, a população nos Estados Unidos, a ocupação, ela também vai começar aqui a partir do Oceano Atlântico e vai adentrando no interior do continente, principalmente com o desenvolvimento da industrialização. Então, gente, a gente vai finalizar a aula por aqui.
Qualquer dúvida, vocês perguntem ao professor de vocês e a gente continua na próxima aula falando sobre a distribuição da população nos demais continentes.